Bem, estamos começando mais um Encontro com o Futuro, hoje iniciando a série dos políticos iteanos. Então, os corajosos iteanos que foram para a política. Nós temos prazer em receber aqui o Cássio Taniguchi, da Turma 64, ex-prefeito de Curitiba, e eu vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação dele para a gente. Arnaldo? Muito bem, Cássio. Bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. O Paulo começou a fazer a sua apresentação. Como ele mencionou, o Taniguchi foi prefeito de Curitiba por 2 mandatos consecutivos, de 97 a 2004, exatamente quando a cidade ganhou um destaque internacional pelas suas soluções inovadoras de mobilidade e urbanismo. Ele também atuou como deputado federal pelo Paraná, foi secretário de Estado em diferentes gestões, tanto no Paraná como Santa Catarina e no Distrito Federal. Presidiu também o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, e a Companhia de Urbanização de Curitiba. E também foi Senior Fellow no UNITAR, que é o Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa, com experiência internacional na área de cidades sustentáveis. Hoje ele é consultor sênior em gestão de cidades. Cássio, bem-vindo novamente e vamos à sua apresentação. Ok. Muito obrigado, Arnaldo. Também pude ver o meu colega Emanuel, que foi prefeito de São José dos Campos. É o próximo convidado da próxima semana. Que bom, ótimo. Foi na mesma época, de 97 a 2004. Né? Então, eu tenho ótimas recordações, fomos deputados federais juntos também. Então, é sempre bom rever, né? Retomar, rever os amigos. Bom, vamos lá, né? A política vem mais para o fim, mas eu vou fazer uma apresentação em relação ao que foi o nosso desenvolvimento lá em Curitiba. Tá? É evidente que acontece sempre em todas as cidades, a parte referente ao desenvolvimento, aos núcleos econômicos que vão surgindo, né, que vão aparecendo, e nesses núcleos, na medida em que há uma conjugação de pessoas, há sempre comércio, né, que tende a vender os excedentes e, eventualmente, conversar com as pessoas. É o primeiro cenário que aparece na história, digamos, né? Vamos lá, na sequência aí. Bom, as cidades tendem a crescer, principalmente depois da Revolução Industrial, no século XVIII, XIX, e as cidades começam a crescer assim, de uma maneira impressionante, às vezes sem nenhum tipo de planejamento, e, naturalmente, aí começam a surgir os grandes problemas que acometem as cidades, ou acometeram as cidades. Né? São os problemas econômicos, que, obviamente, acabaram, né, com várias outras indústrias artesanais, os problemas sociais, né, com o aproveitamento da mão de obra de crianças, de mulheres, jornadas de trabalho de 14, 15 horas, um horror. Né? E, naturalmente, também os problemas ambientais. Nunca ninguém deu muita bola para isso, e até há pouco tempo atrás a China dizia, não, vamos nos desenvolver do jeito que dá, com carvão e tudo. Vamos para frente. E, na medida que as cidades crescem, também extrapolam as suas fronteiras, no caso específico das antigas cidades muradas, elas acabaram rompendo, né, saindo das muralhas e espalhando para tudo que é lado. E, obviamente, as cidades também precisavam ter
uma interface melhor, né, com seus vizinhos, principalmente em função das políticas de interesse comum, seja ele transporte, emprego e renda, o problema das favelas, né, saneamento básico, educação, né, habitação e por aí vai. Vamos lá em frente. E aí exige uma gestão compartilhada, né? Voltando um pouquinho, aquela figura em que se procura fazer um conjunto de cidades trabalhando de uma maneira coordenada, coisa que não acontece até hoje, né? E, evidentemente, que botei esse slide para mostrar que, hoje em dia, as coisas mudaram tanto, né, que primeiro eram cidades sustentáveis, depois eram cidades humanas, cidades inteligentes, inovadoras, resilientes, inclusivas. Então, e cada momento tem uma moda, né? E isso a gente vê de uma maneira impressionante, e todo mundo entrando nessas modas novas. Mas Curitiba foi um pouco diferente. Na década de 70, a gente iniciou um processo de planejamento da cidade dentro de uma concepção básica. E essa concepção era o homem à medida de todas as coisas, que era um velho provérbio de Protágoras, e a partir daí a gente buscou criar condições para que a cidade crescesse de uma maneira adequada. A gente via Curitiba, naquela época, na década de 60, 70, na década de 50 e 60, principalmente, crescendo a taxa de 5,6% ao ano, né? Então, era uma coisa muito rápida, de crescimento muito rápido, e muitas coisas foram deixadas para trás. A gente tinha necessidade de resgatar muitas dessas condições de uma cidade quase provinciana, digamos assim, né? Então, a gente resolveu mudar um pouco o conceito. Muitos dos consultores daquela época eram consultores que visitaram cidades europeias e queriam introduzir os mesmos conceitos aqui no Brasil e em outras cidades em desenvolvimento, né? E a gente meio que segurou as pontas e disse, não, aqui nós queremos uma coisa diferente, né? Então, vamos lá, para frente. Então, Curitiba é uma foto mais ou menos de uns 10, 15 anos atrás, né? Vamos passar para frente. Toda cidade ela tem que se estruturar, tá? E, para isso, ela tem que responder 2 perguntas básicas. A primeira delas é para onde é que a cidade vai crescer. De que forma nós queremos que a cidade cresça? Já que está crescendo, então, que cresça de uma maneira adequada. E aí nós temos assim alguns conceitos fundamentais, né? A primeira delas é do René Bigot, que é um cientista, acho que era biólogo, né, francês, e dizia que tendência não é destino, ou seja, não é porque existe uma tendência de crescimento em determinada direção que nós vamos consolidar essa tendência. Nós queremos que a cidade cresça de uma maneira adequada, nos locais mais propícios para o adensamento, mais propícios para que a cidade cresça de uma maneira orgânica, né? Bom, o sistema trinário eu vou apresentar aqui em seguida, né, e depois a prioridade do transporte público. Mas o fundamental é que as cidades crescem em torno, principalmente, da disponibilidade de acessos, e principalmente de transporte público, transporte coletivo. E Curitiba não foi diferente. Onde passou o trilho do bonde, a cidade tendeu a seguir essas diretrizes. Afinal de contas, não tinha automóvel naquela época, nem todo mundo tinha isso, e você tinha que ter algum tipo de transporte para sair de casa e trabalhar, né? Vamos para a imagem seguinte. Como é que a gente faz essa transformação física para definir para onde é que a cidade deve crescer? É um tripé, né? Que é o sol, sistema viário
e o transporte coletivo. É fundamental. São esses 3 fatores que definem o crescimento de uma cidade. E também, já naquela época, agora acho que dá uma clicada, isso, aí lá vai aparecer 3 outros vetores, né? Que seriam o desenvolvimento econômico, toda cidade tem que ter um desenvolvimento social e o respeito ao meio ambiente. Veja só, isso em 1970, né? Foi a primeira tentativa da ONU, tá, de criar essa coisa de meio ambiente. Acho que foi o primeiro congresso que aconteceu lá em Estocolmo, né? A primeira ministra Gro, agora o nome escapou, mas foi a primeira reunião onde se falou, olha, precisa dar ênfase ao meio ambiente, né? Então, já naquela época nós já nos preocupávamos com isso. Bom, como é que funciona o uso do solo? Primeiro, o uso do solo significa um certo adensamento. Toda cidade tem que ter um certo nível de adensamento. Numa cidade espalhada é terrível. Tua infraestrutura custa muito mais caro e você não cria pontos de encontro, né? E esse é o maior problema. E esse uso do solo mais adensado, já naquela época, a gente sempre trabalhou. Tem que ser uso misto, né? Tem que ter serviço, emprego, tem que ter tudo mais ou menos, tudo junto e misturado, né? Essa é a melhor condição para uma cidade se desenvolver, né? A Carta de Atenas, naquela época, dizia, não, tem que ter um setor de habitação, um setor de serviço, setor de recreação. Bobagem, né? Isso aí caiu em desuso imediatamente na década de 70, já caiu em desuso. Vamos para frente. E o sistema viário original, pensado ao longo de uma estrutura como essa, densa, teria que ter no mínimo 60 metros de caixa. Bom, isso implicaria em desapropriações de residências tradicionais, de igrejas, né? Enfim, de monumentos que a cidade, ao longo do tempo, foi incorporando. E lá, nós, em vez de fazer essas desapropriações, que seria um custo absurdo, apareceu o nosso Rafael Delia, um arquiteto, infelizmente falecido, e disse, mas por que não aproveitamos as vias laterais, né? Porque, felizmente, Curitiba tinha um desenvolvimento urbano, né, na cidade reticulada. E aí tinha várias ruas paralelas. Disse, bom, usa a via paralela, né? Muito melhor do que desapropriar pagando fortunas, porque, obviamente, o pessoal sabia que ia ter um desenvolvimento naquela região. Então, a via rápida é uma via normal, de 12 metros de caixa, sem problema nenhum, não interfere na cidade. E a via local é uma via, vamos para o slide seguinte, que é destinada a um tráfego mais lento, mas junto do sistema de transporte. Vamos lá. Ainda não apareceu o sistema, mas esse esquema aqui dá para ver. A linha vermelha é por onde passa o transporte público, transporte de massa, né? E as linhas meio amareladas são as vias rápidas. Então, o perfil da cidade é mais ou menos esse, né? O sistema trinário, vem com o uso do solo, e o transporte. Além do transporte, vem também as estações de transferência, estações que fazem com que as pessoas possam ter conforto e esperar o ônibus. E o ônibus lá é rápido, né? Não é demorado, não. De 2 em 2 minutos você passa um veículo daquele. E outro detalhe interessante que aconteceu nesse período, em 70, é que não tinha ônibus. Eram caminhões encarroçados, né? E eu me lembro que a pessoa, uma senhora grávida, por exemplo, não conseguia subir sozinha no ônibus, no que eles diziam que era ônibus. Aí nós tivemos que projetar um novo sistema de transporte, que, aliás, foi baseado num sistema que já existia na Alemanha.
né, que é o Mercedes O303, e que a gente buscou parcerias aqui no Brasil. Claro, consultamos a Mercedes não se interessou, disse, não, nós estamos vendendo bem esses caminhões encarroçados aí, para transportar gente, então, tudo bem. Mas vocês estão transportando gente no sistema de transporte de carga. Né? Não interessa, tal, não sei o quê. Vocês são muito jovens, e nos dispensou sumariamente. Né? Isso aconteceu com várias montadoras, que ninguém se interessou, e a única que se interessou foi a Cummins, lá da Bahia, que tinha um motor bem mais potente, um motor Cummins, porque uma das condições era a velocidade do ônibus, né? Não era como um caminhão encarroçado que ia 10 por hora, não, tem que ser velocidade. Arranque, enfim, todas as características de um bom sistema de transporte de massa. Né? Então, fizemos esse projeto completo, com pistas exclusivas, com estações, com comunicação visual, veículos diferenciados, tudo. Né? E isso aí completou 50 anos. Né? Recebi até um troféu de 50 anos de ônibus expresso, e que hoje está no mundo inteiro. Vamos lá na sequência, por favor. Né? Bom, esse já é um aperfeiçoamento, já na década de 80, 90, a gente chama de ligeirinho. Né? Por quê? Porque a gente começou a ver que as vias expressas estavam se saturando e começamos a jogar o ônibus também nas laterais, nas vias rápidas, mas aí com um novo desenho, com uma estação diferenciada, essa que a gente chama de estação tubo, onde as pessoas estão absolutamente abrigadas e o ônibus para, desce uma ponte levadiça e as pessoas embarcam no mesmo nível, já dentro da estação paga, né? Quer dizer, já pagou a tarifa, e o embarque e desembarque é rápido. O Jaime costumava chamar, o Jaime Lerner, né? O prefeito, ele costumava chamar de metronização do ônibus, ou seja, transformar o ônibus numa operação tipo metrô. Tá? Então, as pessoas... Bom, e tinha um detalhe importante, nas estações tubo, a gente implantou esse sistema e não tinha acesso para cadeirante, por exemplo, né? Para as pessoas portadoras de deficiências. E aí, vamos implantar assim mesmo, depois a gente resolve esse problema do pessoal com dificuldade de subir a escada. Né? E surgiu através de uma parceria com uma empresa, disse, olha, tem uma solução, né? Um sistema de elevadorzinho de carga, simples, operado pelo próprio passageiro, e que deixa exatamente o mesmo nível da estação. E no ônibus tem também um local especialmente designado para essas pessoas. Então, vamos lá para frente. Bom, aqui é a evolução do sistema de transporte ao longo dos anos, né? Desde 74 foi a primeira linha, daí porque são 50 anos, e várias inovações foram acontecendo ao longo de todo esse período. Né? A gente não ficou parado em uma linha só, pelo contrário, criamos uma rede, né? De tal maneira que se distribuíssem de uma maneira adequada. As linhas verdes são os interbairros, ou seja, são linhas que não precisam passar pelo centro, mas fazem a integração, pagando uma só passagem, com o sistema expresso em várias configurações na cidade inteira. Né? E isso, mais um cliquezinho, isso foi para a região metropolitana, inclusive. Né? Então, até houve um questionamento do governador, essas linhas intermunicipais são minhas, suas não, são do povo. Né? Que vocês fizeram sem pedir autorização? Bom, então estão pedindo autorização. E foi uma briga homérica, era o Requião, naquela época, nosso inimigo, Figadal, ou Fidagal, sei lá, mas, enfim, acabamos
beneficiando também os municípios vizinhos e principalmente os passageiros dos municípios vizinhos. Um detalhe importante é que esses eixos de transporte muitas vezes eram implantados em áreas ainda desertas, né? Por exemplo, o Terminal Leste, que fica, né, numa região bastante popular, nós desapropriamos uma área muito grande e construímos conjuntos habitacionais diversificados, né, de várias classes de renda, para que as pessoas pudessem ter condições dignas de transporte. Da mesma forma, fizemos a linha Oeste, que esse mesmo governador dizia que ligava nada com coisa nenhuma, né? Mas, na verdade, hoje, realmente é um eixo adensadíssimo, né? Bom, vamos na sequência, por favor. Esse aqui é o linha Oeste, né? Toda arborizada ao longo de todo o trajeto. Isso é uma coisa fundamental, porque no verão a temperatura, quando você tem as árvores protegendo, você tem uma diferença de temperatura de 3, 4 graus, às vezes até mais, né? E é impressionante o conforto térmico e, naturalmente, o visual também é muito importante. Esse é um ônibus biarticulado, feito em Curitiba, na Volvo, com carroceria Marco Polo, provavelmente, né? E é um transporte que carrega 1 milhão de pessoas por dia, é realmente muito, muito eficiente. E está em implantação e em expansão. Vamos na sequência. Na transformação social, a gente chama de transformação social, que naturalmente você tem as obrigações institucionais, principalmente na área da educação, saúde, segurança sempre em parceria com o Estado. Tem recursos para isso e, obviamente, a gente sempre deu muita ênfase a essa questão social. Na educação, por exemplo, eu me lembro do dia da posse, lá no Memorial de Curitiba, na designação ou na apresentação dos secretários, todo mundo achava que na educação viria uma professora, uma diretora, né? Eis que eu anuncio o Paulo Schmidt. O pessoal ficou meio assim, digo, mas quem que é esse? Né? Esse é um engenheiro, a especialidade dele é qualidade total. Por quê? Porque educação é aprendizagem, né? Com qualidade. Então, foi uma revolução, mas, olha, foi muito legal, porque o Paulo tinha especialização no Japão, então todas aqueles critérios, Kanban, mas não sei o quê, aquelas coisas todas que a Toyota, a Nissan, todo mundo utilizava, ele passou a utilizar nas escolas. E o aprendizado foi fabuloso. Talvez nós tenhamos sido os primeiros a usarem robótica nas escolas, meio ambiente também, todas as áreas. Enfim, nós chamamos, inclusive, um especialista em meio ambiente, que também colocou, né, todo o conhecimento dele junto aos alunos, né? Saúde, nossa meta era reduzir a mortalidade infantil. Naquela época eram 2 dígitos por 1.000 nascidos vivos. Digo, não, vamos baixar isso para 1 dígito. Conseguimos, a duras penas, mas conseguimos. Também a questão da localização dos equipamentos eram sempre baseados na pesquisa, né? Então, olha, tem um bairro novo sendo formado, vão ter tantos mil habitantes lá, então tem que ter uma escola, um posto de saúde, uma creche, né? Uma coisa tão óbvia, mas que não era muito seguida. E também na área da saúde, nós adotamos critérios das cidades saudáveis. No Canadá, isso já existe há mais de 50 anos, né? Mas qual é o conceito da cidade saudável? A pessoa não fica doente, então deixa de fumar, deixa de beber. Bom, aí já também exageramos, né? Mas, de qualquer maneira, faça os seus exames periódicos nas unidades de saúde,
enfim, não entra em drogas, enfim, tudo aquilo que é necessário mediante uma conscientização da população. Foi realmente muito bacana. Também, mais recentemente, há uma tentativa de produção de alimentos. Isso já tinha no meu tempo, onde as faixas de domínio das linhas de alta tensão eram hortas comunitárias. Então, lá ficava vazio mesmo, então vamos usar aquilo para produção de alimentos sem a necessidade de transporte de longa distância. Claro, estimulando as pessoas a consumirem produtos de época. Me lembro quando era mais jovem, 80 anos atrás, a gente comia as frutas da época, não tinha aquela história, não tem maçã coisa nenhuma, vai lá comer um caqui no chateio. Então, era assim. Claro que nós tínhamos também pessoal em situação de rua, esse eufemismo aí que se coloca, e juntamente com os liceus de ofícios, que era exatamente uma forma de capacitar as pessoas a ter uma profissão, nem que seja cabeleireiro, barbeiro, uma pessoa que havia uma procura muito grande, açougueiros, por incrível que pareça, confeiteiros, padeiros. Esse pessoal já saía direto para o emprego. Quer dizer, a gente fazia exatamente isso, de quais são as profissões demandadas pelo mercado. Fazia os cursos especiais para eles, que é a duração de 2 meses, 3 meses no máximo. Bom, a habitação, favelas e assentamentos sempre teve também, infelizmente, Curitiba também teve um crescimento explosivo, e aí nós adotamos os princípios do que se chama hoje de urbanismo social. Essa é uma ação nas favelas, mas não aquela coisa paternalista, da casa, comida, não, nada disso. É ensinar as pessoas a se profissionalizar, criar núcleos de proteção, de ajuda mútua, enfim, uma coisa muito legal e realmente, hoje em dia, o urbanismo social está sendo empregado, por exemplo, em Pernambuco, em Recife e outras cidades, em São Paulo agora, e a minha amiga Kátia é a executiva da Diagonal que está aplicando esse urbanismo social. Bom, vamos na sequência. E aqui, nossas favelas, esses pontos mais escuros, e a gente resolveu que, não pode ter essa chaga na cidade, então vamos reurbanizar, vamos dar condições, vamos colocar transporte e alguns incentivos fiscais. Incentivos fiscais eram muito simples. Pode dar uma clicada, por favor? Olha, é o mesmo lugar, viu? Eu vou avisar. Os incentivos eram o seguinte: aqueles comércios mais simples, se contratasse mais um trabalhador, ele teria um incentivo de ISS, que é o que a gente podia dar, para que o comércio se desenvolvesse mais. E houve uma quantidade muito grande de comerciantes, serviços, que adotaram esse procedimento. Foi muito bacana. E esse sistema de transporte veio a ser um circular sul, que abrange toda a região sul, e principalmente nas áreas mais carentes da cidade, onde estão os grandes conjuntos habitacionais. Vamos lá. E aqui aplicamos, esse é o princípio do urbanismo social, mas, de qualquer maneira, foi uma tecnologia desenvolvida pelos canadenses e que nós acabamos utilizando. Busca ativa, nada de paternalismo. Me lembro de uma favela que fui visitar, o pessoal, a maior reclamação deles era: prefeito, aqui tem barata, tem rato, não sei mais o quê. Aí, de onde é que eles vêm? Daquele lixão. Aham. E quem é que faz aquele lixão?
A gente joga o lixo lá. Então, ó, sábado agora, domingo, vamos fazer um mutirão de limpeza, né? E foi assim que conscientizamos essas pessoas tinham lideranças. Você tem que ver o desenho que eles faziam do que eles queriam, né? Era uma coisa sensacional, era muito bacana ver esse desenvolvimento das pessoas nas suas respectivas comunidades. Ninguém foi deslocado de lá, né? Isso foi muito importante. Vamos lá? Bom, outra coisa também, isso entrou meio de gaiato, mas tem um conceito, né? Reduzir distâncias de tal maneira que as funções básicas, né, de brincar, de trabalhar e de morar, ficassem juntos. É o conceito da cidade 15 minutos, né? Da prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, que transformou Paris de uma maneira impressionante. E a cidade de 15 minutos, na verdade, ele é um arquiteto, acho que é colombiano, né? Que também está trabalhando lá em Curitiba agora, nesse exato momento, para implantar as cidades 15 minutos. A presidente agora é uma arquiteta, a primeira mulher a presidir o IPUC, tá? Ela que disse, bom, no momento, a nossa distância, o tempo médio para chegar nessa cidade de 15 minutos é de 25 minutos, né? Nós vamos baixar. Então, é um desafio bem legal, né? Vamos lá. Bom, a transformação econômica, essa é a segunda pergunta que toda cidade tem que responder, né? Qual é o negócio da cidade? Ou seja, qual é a atividade econômica que você vai criar dentro da cidade, ou então estimular dentro da cidade, de tal maneira que você gere os empregos e os postos de trabalho na sua cidade, tá? E isso foi realmente um negócio sensacional. Nós começamos em 1973, um lançamento pelo governador, naquele tempo o governador era o Parigot de Souza, e criar a cidade industrial de Curitiba. Disse, bom, já me disse, Cássio, essa é a tua função, te vira. Tem dinheiro? Não, não tem, tá, se vira. Então, a gente plantou a cidade industrial. Eu vou mostrar depois aí na sequência, mas também, ao mesmo tempo em que eu trabalhava na cidade industrial, a gente criou coisas diferentes, né? Polo de inovação, polo de software, a digitalização de todos os processos administrativos, eu chamo isso de visão para dentro, né? Facilitando o trabalho do nosso corpo funcional, né? E os efeitos sobre o PIB que eu vou mostrar na sequência. Vamos lá. Bom, o primeiro movimento foi a cidade industrial de Curitiba, né? Implantação em tempo muito rápido. Nessa foto menorzinha, você deve ter, tem aquele rapazinho de calça branca, sou eu, em 73. Acho que eu tinha uns 30 anos, né, por aí. A cidade industrial começou a se desenvolver de uma maneira impressionante, muito rápida, né, para gerar os empregos que precisavam. E também a receita que precisava para implantar todo o resto do programa do Jaime. Vamos lá. Então, essa foi na década de 70. Na seguinte, 90, nós resolvemos fazer uma desconcentração, né, de Curitiba, criando cidades industriais ao redor do município polo, né? Por quê? Porque não nos interessava concentrar tudo na cidade, porque aí criava um movimento pendular absurdo, né? Então, todas as cidades da região tiveram a oportunidade de abrigar as indústrias, novas indústrias que apareceram, ou seja, a Renault, a Volkswagen, a Audi, enfim, outras que acabaram se instalando na região metropolitana. Só para terem uma ideia, São José dos Pinhais, no ranking
das cidades que mais arrecadavam ICMS, estava em 9º, 10º lugar, por aí. Hoje, está em 2º lugar, só atrás de Curitiba, e na frente de Araucária, que tem uma baita de uma refinaria dentro, né? Então, você imagina o nível realmente de empregos que foram gerados lá. Bom, vamos lá. Terceiro, tá. Tinha também um projeto One South, que era um distrito de alta tecnologia, mas, infelizmente, nossos parceiros acabaram não entrando e o projeto foi descontinuado. Mas, em compensação, entraram lá a Electrolux e a LG, com 2 unidades enormes lá, gerando um monte de emprego. Tanto que é a cidade que mais cresceu no Paraná. É uma coisa assim absurda. Vamos lá. E aí o efeito, né, de todo esse processo de industrialização que aconteceu, tem uma curva violentamente ascendente e começou a decrescer, né? A partir de 2015, 2021, dá para explicar, em função da pandemia, mas também por conta do grande desenvolvimento do agro, né? O agrobusiness. O interior do Paraná está bombando, né, em matéria de tecnologia moderna em relação ao agro, drones fazendo todo o monitoramento das plantações, é uma coisa fabulosa, né? Então, realmente mudou completamente, e isso explica um pouco desse declínio, né, da proporção. Vamos lá. E aqui a política de descentralização, acho que nós já falamos sobre isso, né? Você vê que a região metropolitana, em termos populacionais, cresceu muito mais do que Curitiba, né? Realmente foi um deslocamento grande, muito embora Curitiba ainda concentre muitos empregos em função de inovações, de atividades mais de maior valor agregado, né? Vamos lá? Bom, aqui é a fábrica da Renault, se não me engano, ela é totalmente automatizada, né? Não tem praticamente mão de obra. Vamos lá. Bom, política de meio ambiente, desde o começo, era uma menina dos olhos do Jaime, né? Nós criamos áreas verdes porque Curitiba, por incrível que pareça, era árida, não tinha árvore nas ruas, bosques, parques. O único parque que tinha era um passeio público, que já fez mais de 100 anos, 120 anos. Então, havia necessidade de uma arborização intensa da cidade. E aí nossos marketólogos bolaram um negócio muito bacana, né? Distribuímos um monte de folhetos na cidade inteira, ao mesmo tempo em que implantávamos as árvores, né, nas ruas. E o mote era o seguinte: olha, nós entramos com a sombra e você com a água fresca, né? Então a criança se abraçava na água, era dela e acabou, ninguém bucha, né? Então era muito bacana essa mobilização das pessoas em relação à cidade. Muito importante isso. Bom, preservação dos mananciais, isso é mais ou menos óbvio, né? A gente fez isso. E fizemos a recuperação de áreas degradadas, principalmente onde se escavou pedreiras, né? Tirando pedra para calçamento de rua, para fazer construção civil e tudo mais, e foram transformadas em estruturas culturais de lazer e recreação. O saneamento básico também, e mais importante foi o lixo e não é lixo, né? Uma necessidade que a gente sentiu de reciclar o lixo, e para isso vários programas foram montados, principalmente motivando a criança. Criamos a família Folhas, é um desenho do Ziraldo, em que elas faziam as propagandas bem boladas para a criança mesmo, e as crianças aqui brigavam com as mães, né? Mas vai jogar lata de óleo no lixo comum, tem que separar, tal. Então foi
muito bacana. As crianças foram as maiores incentivadoras, né, dessa reciclagem. E tem um lance bem pitoresco, deu uma superprodução de hortifruti granjeiros na região metropolitana, e os agricultores estavam passando com os tratores por cima. Não adianta nem vender, porque o preço é muito baixo. Aí o nosso pessoal disse, pô, mas peraí, que tal trocar essa comida toda que está sendo, né, jogada no lixo por lixo reciclável? Gente, foi um sucesso esse programa, né? Em todas as áreas mais carentes, formavam filas quilométricas do cara com carrinho de mão, com balde, com não sei o que, um monte de coisas para reciclar e trocar por comida, né? Foi muito legal, porque as pessoas acabaram entendendo, né, o valor desse lixo reciclável, que, na verdade, é resíduo reaproveitável, né? E também, mais recentemente, é um desafio para o futuro, essa autossuficiência energética. Onde era o antigo aterro sanitário, enorme, aquela área enorme, foi toda ela equipada com painéis solares. Todos os prédios da prefeitura têm painéis solares também produzindo energia, né? Então, é uma maneira de tentar reduzir ao máximo essa dependência de energias, e principalmente aí com energia renovável, né? Isso é uma coisa que é uma política, faz parte da política do meio ambiente. E aqui entra aquela tese, acho que é do Bruno, né, Arnaldo e Paulo, que falaram sobre carro elétrico, que talvez a tendência seja modelo híbrido e não totalmente elétrico, né? Gostei muito da palestra deles, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E agora no Paraná estão desenvolvendo combustível para aviação, biodiesel, né? E vai ser um mega empreendimento que vai acontecer também no estado do Paraná. Vamos ver. Vamos lá, na sequência. Bom, aqui são a parte bonita, né? A parte do Barigui, que é a nossa praia, o Parque São Lourenço, que era um antigo centro de criatividade, e são áreas que eram... Eu me lembro quando o Parque Barigui foi construído, eu fui visitar lá, era um charco, né? Aliás, a gente atolou lá, porque era um pântano. Aí está ali hoje, né? Isso com vários outros parques em toda a cidade, né? Vamos lá. É o Parque Barigui, né? Você vê que... E lá vai estruturar o oeste chegando lá, né? Você vê que os prédios só acontecem ao longo do onde tem transporte. Vamos lá? Bom, isso aqui também é Abrão Assad, nosso arquiteto, fez o desenho desse palácio de cristal, né, no Jardim Botânico. É um espetáculo, é muito bonita. E era um depósito de lixo e os favelados estão lá. Por falar em favelados, eles moravam aí, depois eles foram relocados, e fica do lado da favela das Torres. Antigamente chamava Favela do Pinto, né? E não gostaram muito do nome, mudaram para Torres, coisas de Curitiba, né? E no dia seguinte à inauguração, bobo, os caras chegaram lá, arrancaram flores, né? Foi um desastre. O nosso secretário de Meio Ambiente, que era o Hitoshi Nakamura, estava lá, meio desolado. Eu pensei, bom, vamos chamar a polícia para... Ele disse, deixa comigo. Foi na favela, contratou os jovens para refazer, né, os jardins. E eles acabaram ficando, pegando uma profissão, aprendendo uma profissão, né, de jardineiros, e nunca mais chegaram a fazer qualquer tipo de dano. Você vê como é
Então, a gente tem que lidar com as pessoas, né? Isso é fundamental. Bom, vamos lá. E aqui são aquelas áreas ditas degradadas, né? Esse aqui é um projeto da Universidade Livre do Meio Ambiente, é um projeto do Domingos Borges Tavares, uma ópera de arame. É lindo essa ópera de arame, eu vi nascer num guardanapo, né? O Jaime desenhou lá em Aracaju, no Sergipe. Olha, estou pensando assim, num teatro, né? Desse jeito. Está ali, foi feito em, sei lá, 90 dias. Né? No dia da inauguração choveu, e disse, não, calma, 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 até a noite a chuva para. E não é que parou mesmo, nasceu uma lua cheia, linda, e a peça foi do Shakespeare, né? Sonho de uma Noite de Verão, com um pessoal maravilhoso do Rio de Janeiro, e estavam ensinando a peça, eles pararam, o que foi, né? Tem uns grilos aí cantando aqui lá no lado de fora, que não tinha vidro nem janela, né? Disse, olha que coisa maravilhosa, até a natureza, né? Assistindo a peça, foi muito legal, né? Muito bacana. E tem um parque Tanguá também, que é um parque muito bonito. Aqui foi uma intervenção minha, pessoal. O pessoal queria fazer um depósito de lixo, né? Porque era uma antiga pedreira, está todo impermeabilizado, tá, o melhor lugar para botar lixo, de que mais por cima do meu cadáver. De jeito nenhum. Eu fiz uma troca com eles. A toda essa área, você passa para a prefeitura, eu dou uma área para vocês lá para trás da cidade industrial. Lá vocês podem botar o lixo. Bom, o fato é que nós ganhamos, a cidade ganhou, e eles também ganharam, porque eles fizeram, como era a cidade industrial, eles fizeram uma unidade de reciclagem de resíduos industriais, você veja, né? E ganharam um monte de dinheiro também. Então, são coisas que a gente tem que juntar, né? Interesses comuns. Bom, vamos lá. E outra era a pedreira Paulo Leminski, né? Onde teve o maior show, o Paul McCartney, né? Nossa, foi um troço genial. Bom, essa aqui é de reciclagem do lixo, e essa é aquela área, essa bem de esquerda, é a área do lixo, a reciclagem do lixo industrial. Tá? Então, está ali. Vamos lá. Isso aqui é arborização. Isso aqui é pista do ônibus expresso, né? Como aquela outra que tinha aquela vegetação vermelha, né? No outono, agora deve estar assim, está bem bonito. Aqui é uma árvore especialmente pesquisada para fazer esse túnel, né? de área verde. Vamos lá. E aqui também uma outra questão cultural, que é a restauração. A gente fala muito hoje em reciclagem de edificações antigas, né? Curitiba já faz isso há bem uns 50 anos. Né? Então, é resgate da memória, Igreja da Ordem. Aqui era onde o pessoal de Santa Felicidade trazia as verduras para vender na feira. Tem até um bebedourozinho onde os cavalos iam saciar a sede. Então, é uma coisa bem legal. Vamos lá para frente. A questão da governança e compliance. Quando assumi a prefeitura, era uma estrutura padrão, né? Aquela coisa dos quadradinhos. Eu disse, não quero nenhum quadradinho aí, porque todo mundo se acha dono de um quadradinho. Aqui vai ser todo mundo junto. Né? Bom, e depois eu mostro a figura com que nós trabalhamos. Uma coisa muito importante era a disciplina consciente. Olha, isso aí, claro, só eu era formado pelo ITA, mas foi muito importante. Não tem corrupção. O cara que vinha
fazer algum tipo de jogada, simplesmente era... Aliás, falar em jogada, tem um cara de São Paulo que veio lá conversar comigo, eu nem era prefeito ainda, e ele chegou e disse, olha, eu quero fazer um motel. Ah, que legal, um motel, ótimo. Puxei a planta e disse, olha, nesse lugar aqui, você pode fazer um motel que quiser, felicidades e tal. Ficou olhando, disse, mas só isso, doutor? O que você queria mais? Pô, todo lugar que eu vou lá fazer motel, eles pedem grana. Que coisa, né? Disse, não, aqui não tem nada disso, não. Pode fazer, seja muito feliz e pronto. Uma coisa também que adotamos lá foi uma descentralização administrativa, chamada Ruas da Cidadania, e a digitalização. Aqui já é uma coisa mais recente, que é a visão para fora da estrutura, né? Aquela outra era a visão para dentro, facilitar o trabalho das pessoas. O para fora é que define a cidade inteligente. Tá? Quer dizer, você dá condições para que as pessoas sejam avisadas previamente, olha, chegou a hora de você tomar uma vacina, né? Chegou a hora de você fazer um exame, né, de tal coisa. Ele é avisado em casa, esse é o princípio básico da cidade inteligente, você não precisa estar se relembrando. Então, essa estrutura é que está sendo agora desenvolvida em Curitiba. Curitiba é uma das cidades mais inteligentes do ponto de vista das pesquisas. E a cidade inteligente, essa aí é a minha mesmo, é aquela que facilita a vida do cidadão. E o Jaime Lerner costumava dizer, a cidade não é o problema, a cidade é a solução, e é mesmo. Todas as grandes invenções, pesquisa, desenvolvimento, é um negócio impressionante, aconteceu na cidade, algumas no campo, mas basicamente foi dentro das cidades onde havia uma interação maior entre as pessoas, né? E, finalmente, a identidade e pertencimento. Eu acho que é uma coisa fundamental que a gente conseguiu criar na população, né? A pessoa ficava feliz por estar lá em Curitiba, né? E isso criava uma identidade e um pertencimento que é fundamental para a cidade. Vamos que eu estou passando da hora, né? Jurei que ia terminar mais. Essa aqui é a estrutura matricial, né? Você vê que não tem... É tudo junto, né? Porque numa ação de saúde tem que entrar esporte e lazer, cultura, esporte, né? Tem que entrar todo mundo, habitação, né? Educação, tem que entrar todo mundo. Não é uma coisa só da saúde, né? Não, é tudo junto. Então, isso eu consegui colocar lá. Pena que depois acabaram com tudo, mas, pelo menos, durante o meu período foi muito bacana. Vamos lá? E aqui é a cidade das pessoas, né? É bem interessante ver que a cidade das pessoas, hoje em dia, isso virou mote, né? Mas isso aqui já é coisa de mais de 20, 30 anos atrás, onde a gente sempre buscou, né, envolver a comunidade local, os empresários, a universidade. A universidade era mais difícil, mas envolvemos todo mundo, né, para que as pessoas pudessem entender o que era a cidade e como é que a gente podia desenvolver a nossa cidade. Eu acho que a gente conseguiu isso. Vamos lá? E desafios a enfrentar. Eu acho que esse é o futuro. Integração metropolitana. Isso até hoje ainda não aconteceu. Ações interfederativas é difícil. Você tem que ter o apoio e a aprovação de todos os municípios da região metropolitana. Não é fácil, né? Nós temos ainda os desafios da ODS. Nós cumprimos os desafios do milênio, né? Todas aquelas... Eram poucas. Aqui eles exageraram, são 17 ODS, é muita coisa, né? A questão da educação
versus o Plano Nacional de Educação. Estava lendo um artigo do Cristóvão Buarque, ele disse o seguinte, olha, das 20 metas do PNE, só 2 foram cumpridas. Todo o resto está... Olha, em Florianópolis, que era a primeira cidade do país em matéria de educação básica, gente, a repetência é muito grande, né? E chegando no último ano do ensino médio, só 3,2% dos alunos entendiam de português e matemática. Você veja que absurdo, né? Quer dizer, a pessoa se formando no ensino médio não sabia interpretar um texto, vírgulas. Né? Então, foi o novo secretário, veio lá de Goiás, né? Um cara brilhante, ele vai mudar isso, né? Com certeza. Bom, pesquisa e desenvolvimento tem que aumentar a produtividade, ainda mais que a janela demográfica está fechando, né? Ações para equilibrar o PIB municipal em relação ao PIB estadual, já vou mostrar os gráficos, e da indignação para a ação, né? O movimento de cidadania suprapartidária, né? Que é o GRITA. Eu tenho aqui a honra de dizer que o nosso colega João Gomes, ele é um GRITA honorário, né? Ele, nossa, ele nos ajudou barbaridade, deu uma alavancagem financeira muito boa no começo, porque isso surgiu na pandemia, obviamente. Não tinha nada que fazer, pô, não vamos inventar alguma coisa, né, de útil para a comunidade, para a cidade. Então, esse grito realmente... Hoje nós estamos já bem avançados com várias pessoas, estamos fazendo parcerias com outras entidades do mesmo, que têm a mesma finalidade, né? E aqueles amigos interessados, né, eu convido a participar do Grita também, @grita.net.br, né? Então, é uma maneira da gente tentar fazer alguma coisa pelo nosso país e fazer com que a gente consiga, né, juntar mais gente. E outro detalhe importante, o mote não é eleger o presidente da República, tá? É eleger um Congresso honesto, decente e que saiba fazer as coisas pelo bem do país, tá? São os deputados que aprovam ou não aprovam medidas provisórias, legislação que tem que ser votada na Câmara, no Senado, tá? Que a gente vê, infelizmente, é uma lástima. Eu tenho um amigo meu economista, que foi meu diretor lá do IPAD, do Instituto de Pesquisa Econômica do Estado, que ele dizia: nós estávamos num presidencialismo de coalizão e agora nós estamos num parlamentarismo de extorsão. Então já dá para ver, né, o que vem. Que vem, infelizmente. Podemos passar para as questões? Sim, acelerar para terminar. Inovações, bom, são mais 2 tabelinhas, pode passar. É isso aqui, eu acho que Curitiba está tentando, precisa voltar a ter mais protagonismo. Vamos lá. Aqui, os investimentos em porcentagem do PIB, né? A iniciativa privada, essa é a linha verde, e público, esse é roxo aqui. Outro gráfico, essa é mais grave ainda, né? Investimentos em porcentagem do PIB do Estado, e aqui é aquilo que todos nós, todo ano, berramos, né? Tributos, arrecadação tributária. Então, olha como é que está. Vamos lá. Aqui eu observo só uma coisa em relação à inteligência artificial.
Eu li o livro Nexus, é um catatal desse tamanho, mas ele está francamente preocupado com a questão da inteligência artificial em relação aos vírus que pode criar, enfim. Mas eu sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir. Assim como quando apareceu a internet, o pessoal também já falava um monte de coisa, eu espero que também com a inteligência artificial a gente seja mais inteligente. Valeu. Obrigado, Cássio. Muito obrigado pela tua aquiescência em falar para a gente, em conversar com a gente. Vou pedir para os colegas que levantem a mãozinha aí eletrônica para as perguntas. Eu vou começar, Cássio, perguntando para você do planejamento, né? O valor do planejamento. Você nos contou um pouco na preparação, né, dessa nossa iniciativa, a importância que foi um grupo junto com o Jaime Lerner, no início, planejando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa etapa, que foi fundamental para que chegasse essa mudança sensacional que ocorreu em Curitiba ao longo dos tempos. É verdade. O planejamento foi fundamental, né? Porque o Jaime foi presidente do IPUC, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, e quando ele assumiu a prefeitura, ele tinha todos os detalhes do planejamento na cabeça, né? E uma equipe muito jovem, naquela época, eu me lembro, o Jaime tinha 30 e poucos anos, eu tinha 27, 28, a maioria da equipe era toda nessa faixa, não tinha ninguém acima de 40. É impressionante. E a turma inventava, né? O Jaime dava liberdade total, dizendo, não, vamos tocando, vamos tocando. Então, foi muito gratificante, porque a gente conseguiu aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu na universidade, lá no ITA, né? E aplicar na prática com uma rapidez incrível, né? Então, só para ter uma ideia, 20 quilômetros de BRT, né, que depois veio se chamar BRT, foi implantado em 2 anos. Eu estou aqui em Florianópolis, não consegui implantar nem em 4. Nada, zero. Então, o planejamento é fundamental. Por quê? Porque você otimiza recursos, você economiza, né? Não desapropria aquilo que não precisa, e a criatividade corre à solta. Isso é o mais importante de tudo. O Manuel está aqui bem na minha frente, mas nós fizemos uma parceria muito bacana com o Emanuel, com São José dos Campos, né? Foi bacana, o Satoshi Okota também estava lá, o Luiz Carlos também, né, estava lá, né, ajudando, não sei, ajudando a formatar o órgão de planejamento lá, porque o Emanuel perguntou como é que eu faço um IPUC, se não faço um IPUC, que é uma autarquia, virou setor público, aí a coisa já não funcionou muito bem. Mas, então, obrigado. Valeu. Ok, Cássio, obrigado pela introdução. Vamos tentar acelerar as respostas para a gente ter mais gente perguntando. O Maris, desculpa, antes disso eu vou passar para o Arnaldo, que é a nossa tradição, para fazer a pergunta dele. Então, Cássio, muito obrigado, excelente, muito boa apresentação. Vou fazer uma pergunta antes que o Ricardo Pinheiro faça, que você já sabe qual é. Qual foi a colaboração do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com Curitiba? Olha, foi extraordinário, né? O pessoal do BID. Bom te ver, Ricardo, que bom. Foi muito bacana, porque eles entenderam, né, o princípio da coisa. Porque o pessoal de outros estados, sei lá, outras cidades, já queriam botar metrô, VLT, mas não sei o quê. Gente, vamos usar aquilo que a gente tem, né, mais prático, e fazer uma coisa rápida e que funcione, né?
O BID foi o nosso financiador da linha verde, né? Originalmente não era linha verde, era eixo metropolitano, porque ele vem lá do sul e vai até o norte e nordeste. Deveria ser realmente o eixo metropolitano. Mas o BID nos deu um apoio extraordinário, não só nesse caso, mas em outros projetos também, né? E foi muito bacana. Realmente, o BID tinha uma equipe, né, super motivada e super parceira, né? Isso que é o mais importante. O Ricardo nossa, faz parte já da... Devia ter uma placa. Assim, né? Foi muito legal. Muito bem, eu não vou deixar a bola para o Ricardo, não. Quando ele levantar a mão aqui, eu passo para ele. Mas a bola... O Marisa agora é o primeiro a perguntar na lista. Boa noite aí a todos, né? Não tive a oportunidade ainda de cumprimentá-los. Muito boa a sua apresentação, Cássio, e nos deixa aqui vendo como as boas ações, né, a seriedade, faz com que a cidade evolua para um bom destino. Então, você vê a importância da seriedade na política, no que diz respeito à evolução do nosso país e dos países em geral, né? Por isso que a gente vê a diferença dos países bem politizados, com pessoas sérias, as coisas evoluem sempre em boa direção. Eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente, que é no seguinte sentido. Você é engenheiro técnico, formado por uma grande escola, que é a UITA, e se tornou um político. Um político, inclusive, não só na prefeitura, teve, inclusive, 2 vezes como prefeito, foi deputado, etc. Eu queria saber como é que é essa questão da política versus a técnica. Ou seja, como é que você poderia me falar um pouco sobre isso? Você deve ter vivido muito, porque, teoricamente, vamos dizer assim, você poderia administrar uma cidade aplicando pesquisa operacional. E aí estava tudo resolvido. Mas, quando você vai construir num determinado local, existem pressões para que seja feito em outro local e assim por diante, em todas as decisões. Então, eu queria entender, você como técnico, como é que você evoluiu para a boa política? Como é que você chegou lá? E outra pergunta, complementando essa pergunta, e você como grande técnico que eu queria saber se, por acaso, em alguma ocasião, vocês chegaram a usar um modelo de simulação que foi desenvolvido pelo MIT, chamado Urban Dynamics. O Urban Dynamics é um sistema dinâmico de evolução de cidades e que você pode simular diversas intervenções, porque você deve ter passado por isso, que às vezes você faz uma intervenção na cidade, olhando um objetivo que você quer atingir, e muitas vezes esse objetivo não é atingido e prejudica, às vezes, até outros, mas isso, o sistema é altamente não linear e cheio de interações. Ter um modelo desse tipo como um acessório no planejamento de uma cidade seria interessante. E, por último, você disse aqui que a cidade facilita a vida do cidadão, a gente sabe disso, mas, com respeito à questão do desengarrafamento, é o contrário. A cidade tem complicado a vida do cidadão. Então, eu perguntaria se, por acaso, existe alguma coisa que a gente possa fazer nesse país, sobretudo aqui, eu moro em Recife. O Recife está considerado o pior sistema de tráfego do Brasil atualmente, e eu não vejo solução. O que é que poderia, qual seria o seu conselho? Eu sei que é uma coisa quase crônica e difícil de resolver. Você poderia dizer, bom, ninguém sai de carro, está resolvido o problema. Mas é essa aí. Então, basicamente, essas seriam as minhas questões aqui, e agradeço mais uma vez essa oportunidade que você nos deu falando sobre esse assunto. Muito obrigado. De fato, bem, eu comecei tecnicamente falando, né? Comecei como técnico, participando de todas as atividades e, naturalmente, negociando, né, essas propostas que o Jaime tinha com a Câmara de Vereadores. Não tem outro jeito. Né? E aí essa negociação conduziu a uma forma de ter mais, né, flexibilidade, mas mais entendimento, né, com os vereadores, de uma maneira geral,
inclusive até com os da oposição. Isso foi criando um conceito que, de repente, eu fui convidado para entrar no partido, e aí a coisa entra na vida partidária, né? A gente sabe como é complicada essa questão, mas, de toda forma, a gente conseguiu se firmar politicamente dentro de um partido e, através da técnica e da competência, ser designado, né, candidato. A primeira vez foi uma decepção, porque foi um outro, aí, um político nato, né? E fui na segunda leva. Fui bem. Então, esse entendimento com a classe política é realmente fundamental e exige, obviamente, conhecimento e estômago, né? Muitas vezes não tem outro jeito, né? Esse software, na MIT a gente tinha algumas coisas, mas essa parte referente a essas simulações, realmente nós não aplicamos, né? Não me lembro de ter aplicado alguma coisa parecida, mas muitas coisas de acompanhamento de obras, essas coisas todas, sim, mas isso é com softwares normais, né? Sem maiores problemas. Uma coisa que eu achei fundamental é a questão de avaliação de resultados, né? Aquilo lá, se você faz uma simulação, chega num resultado que você não quer, né? Nem estava pensando. Mas a avaliação funciona porque você estabelece o parâmetro. Então, por exemplo, mortalidade infantil para 1.000 nascidos vivos. Não, eu quero um dígito só. Estávamos em 2 dígitos, 15, 16, e conseguimos baixar para um dígito. Eu vou pavimentar 1.000 quilômetros de pavimentação de baixo custo. Chegamos no 1.000 quilômetros. Então, essas coisas, depois eu produzi um documento sobre a avaliação, né, desses resultados. Então, que não adianta nada você planejar e daí, né, ficar solto, não. Você tem que ter a avaliação dos resultados. Isso é muito importante, tão importante quanto planejar, né? Faz parte do processo, né? Agora, em relação... A terceira questão é automóvel, né? do automóvel, a questão do Tinha um amigo meu que dizia, não tem um jeito de matar chineladas esses automóveis, porque não tem jeito, é uma coisa meio cultural, né? Agora, do ponto de vista de Curitiba, na época da crise do petróleo, aquela coisa toda, nós conseguimos baixar o uso do automóvel consistentemente, né? Mas hoje aumentou de novo, nós chegamos a baixar o uso do automóvel para um índice bem baixinho, de 23%, mais ou menos. Hoje voltou para uns 40%, 30 e poucos por cento. O problema é Brasília, que o uso do automóvel é 50%. Né? Transporte público, os caras nem usam, com o metrô e tudo. Né? Em Florianópolis, por exemplo, é 50%. Automóvel é moto. Você fica lá, né? Você não anda na cidade em determinados horários de pico. Agora, uma praga, né? Aí você tem que investir em transporte. Agora, o transporte de Curitiba é bom, é ótimo, bacana e tal, precisa ter mais capilaridade. Tá? Isso aí é uma coisa que o prefeito atual está fazendo, está implantando a linha 2, Interbarcos, enfim, está tentando fazer isso de tal maneira que reduza o uso do automóvel. Você vê pela manhã na avenida uma baita de um congestionamento, justamente numa avenida enorme que liga 2 municípios, onde havia linhas de alta tensão em postes, né, torres. Essas torres foram retiradas pela empresa de energia e os Panaca, em vez de fazer um BRT lá, fizeram pavimentação. Aí atraiu mais automóvel. Né? Então, é uma coisa conceitual e cultural. Vamos fazer rodar, então, mais uma pergunta com o Emanuel Fernandes. Emanuel, ex-prefeito de São José dos Campos. Tem que abrir o microfone. Liga o microfone. O microfone está fechado.
Ok. Parabéns, Cássio, falando no colega de prefeitura à época e colega de congresso, de Câmara de Deputados, aquela velha história que o doutor Ulisses falava, né? Você está achando ruim esse congresso, espera o próximo, né? Espera o próximo. Na nossa época, não tinha esse negócio de emenda secreta, etc, etc. Não, Mas é uma coisa que sempre acontece. Mas eu tenho uma curiosidade com relação a Curitiba. Um dos itens que você postou, que é o grau de identificação do curitibano com Curitiba. Essa é uma coisa que sempre me preocupou, e eu pergunto para você o seguinte: antes da revolução que vocês fizeram em Curitiba, se o curitibano tinha uma identidade forte com a cidade, ou isso foi uma coisa introduzida por vocês? Olha, eu fiz essa pesquisa, não estava nem no setor público, né? Que eu vim de São Paulo. E um dia eu perguntei para um pessoal de Curitiba, disse, olha, qual é o seu sonho em relação à sociedade, a Curitiba e tal? Eu quero ser igual a São Paulo. Você está brincando, está doido, eu já saí de São Paulo porque não aguento mais aquilo lá, né? E não tinha mesmo nenhuma identidade, nenhum tipo de pertencimento. Isso aconteceu logo depois que o Jaime assumiu, fez a Rua de Pedestres, né? Com toda aquela urbanização, o café, aquele rolo de papel onde as crianças pintavam a cidade. A partir daí a coisa começou a pegar para valer mesmo, né? Então, essa questão da identidade, de pertencimento veio depois. Ok. Mais alguma coisa? Eu não sei em São José dos Campos como é que está, mas acho que deve ter mudado muito. Aqui aconteceu mais ou menos parecido, que é São José, acho que todos aí moraram pelo menos um pedaço aqui em São José, e que tinha aquela história de tô doido para morar daqui e tal. Eu me lembro no H8, inclusive, tinha umas músicas que tocavam, vou-me embora dessa merda, eu vou parar no hospício, mas isso mudou, mas semana que vem eu falarei, então porque eu vou abordar mais ou menos esse tema da cidadania, ou seja, o grau de pertencimento e tal, que é uma das coisas que foi perguntado aí, que é uma das coisas que a política, e não a técnica, que é o cheiro político, é o lado humanista das pessoas que fazem, que enxergam as pessoas como objeto principal e não as obras, etc. Mas isso eu vou falar depois. Obrigado, Paulo. Muito bom. Parabéns, muito bom, Cássio, mais uma vez. Valeu. Muito bom. Ricardo Pinheiro agora. Depois de tanto elogio, né, Ricardo? Vou passar para você. Pois é. Bom, parabéns, Cássio. Cada vez que eu te ouço, eu aprendo muito e é sempre um prazer enorme revê-lo, né? E ouvir aqui tanta coisa. E aí sim me lembro bem do BID, como o Arnaldo falou, que eu ia mexer nesse tema. Mas, veja, eu vou lembrar aqui do Charles Wright, que era exatamente a minha contraparte no banco. É verdade. Meu colega no banco, quando cheguei, final dos anos 90, e o Charles, toda vez que chegava um pedido lá de metrô, de outras coisas, no banco, o Charles levantava o problema, não, vide modelo de Curitiba, e por muitas razões. Eu me lembro até quando se lançou o programa de metrô aqui em Brasília, que já era uma busca de melhoria de transporte público, um dos temas era esse, né? E o Charles foi totalmente contra, porque tudo que ele sabia, tudo que ele tinha acompanhado e todo o trabalho que vocês fizeram junto com a parceria. O banco foi um parceiro nesse aspecto, entendeu bem tudo aquilo que vocês fizeram. E uma coisa que você não mencionou aqui, e que eu posso dizer com clareza,
o banco ajudou a levar explodir a experiência de Curitiba para o resto do país. É verdade. Não é? Então, isso acho que foi o grande, quer dizer, o trabalho de vocês lá, de pioneirismo, de uma administração continuada, o banco ele deu suporte e tentou levar isso para o Brasil inteiro. Essa que foi a verdade. Né? E mais tarde tive a chance de encontrá-lo aqui, secretário, aqui em Brasília, eu também numa área do governo aqui de Brasília, e me lembro das suas preocupações, o lançamento do PEDOT, para onde a cidade devia crescer, tudo isso. Me lembro de coisas que você falava, olha, Brasília é uma facilidade você se deslocar numa direção. Na direção transversal é impossível. Até hoje esse problema existe aqui em Brasília. Quem conhece Brasília, deslocar da asa sul para a asa norte é uma beleza, mas nas transversais você não consegue passar do norte para o sul. Então, você já tinha isso com muita clareza e não avançou, Cássio, é uma pena. Eu acho que a cidade está precisando do seu apoio aqui também. Ou seja, na próxima passada sua, tem que ser aqui para Brasília, porque tem muita coisa não resolvida. Você deixou muita coisa plantada, mas tem muita coisa não resolvida. Mas eu queria te parabenizar, porque descobri por que o Charles falava tanto e por que admirava tanto esse trabalho de vocês. Não é trabalho de uma pessoa, como você falou, mas um trabalho de uma equipe e de uma administração que prosseguiu, né? Que teve muitos anos à frente de Curitiba, porque cada administração que chega no nosso país revê todos os valores e muda tudo que foi o plano anterior. Quer dizer, então, a gente vive de 4 em 4 anos em sobressaltos de planejamento, né? Porque são planejamentos que se rasgam e começa tudo de novo. Desculpe, eu não tenho uma pergunta específica, eu só tenho que me desabafar aqui e te parabenizar pelo feito que vocês conseguiram e como isso se multiplicou pelo Brasil todo. É verdade. Bem, muito bom. Muito bem, obrigado, muito bom. Ricardo. Só um lembrete, né? O Charles Wright foi uma pessoa fundamental dentro desse processo, principalmente para a implantação das ciclovias ao longo da linha verde. Muito bom. Principalmente. Né? Agora eu vou passar para o Pazini para fazer a próxima pergunta. Por favor, Pazini. Boa noite, Cássio. Você, para nós iteanos, é uma lenda, como um dos iteanos que resolveu enfrentar a política e fazer a gestão de unidades municipais, né? Assim como o Mané, né? Eu vejo na tela que todos são mais antigos do que eu, exceto o Mané, que é meu ex-aluno. Né? Então, o que eu queria perguntar é o seguinte: no momento, eu e outro iteano que estava aqui, mas teve que sair, nós estamos empreendendo na área de tratamento de resíduos sólidos urbanos. Né? Eu vejo questões como compostagem e coleta seletiva como soluções que são parciais, porque envolvem apenas uma percentagem pequena de todos os resíduos produzidos por um município. Nós estamos empreendendo na área de soluções integrais, que envolvem todos os resíduos, transformação energética. E a nossa opção é através de uma tecnologia de plasma, que é considerada a mais moderna de todas as tecnologias, muito superior à incineração. Você que conhece muito bem esse assunto, que gerenciou uma grande cidade, voltou o Mané aí, nós estamos trabalhando com a Prefeitura de São José dos Campos para implantar a primeira usina de tratamento de resíduos por plasma ao sul do Equador. Opa! Nós queremos, então, ajudar São José dos Campos a aumentar a sua visão de empreendedorismo inovador com essa solução.
conversei com o prefeito sobre esse assunto ontem. Né? Opa! Uhum. Então, a pergunta é a seguinte: como você, né, um prefeito experiente, né, de uma grande cidade, como é que você vê esse assunto e que conselho você pode dar a mim e ao Lapa da Turma 77, né, como proceder para vencer as inércias da decisão pública de investir em novas tecnologias? Olha, eu sempre fui a favor de implantar novas tecnologias, mas eu tenho muita preocupação com a questão do balanço econômico, né? Quer dizer, o investimento versus o custo operacional, CAPEX, OPEX, enfim, aquela coisa toda. Não sei se Maringá não implantou esse sistema de tratamento por plasma, não? Não, existem apenas 60 soluções dessa ordem aplicadas no hemisfério norte, principalmente no Japão. O Japão é o país número 1 com essa tecnologia. E ao sul do Equador ainda não tem nenhuma. Então, nós temos que vencer uma inércia, inclusive cultural. Não, eu realmente conhecia essa tecnologia, só não me ative à questão econômica, digamos assim, econômico-financeira, né? Se ela tiver uma questão, né, de economicidade em função daquilo que é feito e tal, e também brigar com os catadores, os políticos, de uma maneira geral, é um outro problema, né? Por isso que a gente, às vezes, nem partiu para uma coisa tão radical assim. O radical que eu digo na verdade, cada vez mais os aterros sanitários estão ficando mais longe, né? O custo disso é uma loucura. Então, se houver uma condição de ter esse tratamento por plasma de uma maneira econômica, vale a pena. Eu só não sei se ainda sobra algum resíduo, porque plasma acaba com tudo, né? Bem, eu vou ver o plasma gera lixo zero. Lixo zero, ótimo. Agora eu vou, infelizmente, tenho que passar para frente. Vou passar para o Arnaldo para fazer a próxima pergunta. Depois eu vou juntar as pessoas, porque estamos chegando no final do nosso programa de hoje. Arnaldo? Não, era só para complementar o que o Ricardo falou, que essa experiência de Curitiba não só foi espalhada para o resto do Brasil, mas há vários outros países, tanto da América Latina, como Quito, Colômbia, né, cidades importantes, e até em Washington também foi proposta, né? Não chegou a ser construída, mas teve um projeto que ficou vários anos em discussão e ainda está sendo considerado, né? Nessa linha de você ter uma via principal e vias alimentadoras, né? Secundárias. Mas era só isso. Ok. Pessoal, olha, nós estamos chegando ao final. Ainda tem 3 pessoas inscritas e eu recebi um pedido de uma pergunta aqui que eu vou fazer junto. Depois peço aos 3 colegas que façam as suas perguntas e o Cássio, por favor, tente responder todas elas. Então, a primeira é a seguinte: estamos com um movimento de cidades inteligentes com inteligência artificial que é muito de vigilância, de certa maneira. Ela identifica muito as pessoas e dá um quadro voltado para a segurança. Você acha... Então, a pergunta é, você acha que essa é uma direção correta? Primeira pergunta. Então, as próximas, eu vou passar, então, para o Ivy fazer a próxima. Por favor, Ivy. Ivy tem que abrir o microfone. Abrir agora, tá? Cássio, conheço você há muito tempo, assim, admiro todo o trabalho de vocês e realmente o trabalho de vocês faz diferença para o Brasil todo, né? Agora, eu moro no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro teve oportunidade, teve Copa, teve Pan-Americano, teve Olimpíada, né?
e eu não investiu tanto dinheiro, eu não vejo resultado, né? Tem problema também, em questão de segurança também, que eu acho que dificulta tudo o trabalho, não? Então, eu vejo, eu não vejo muita esperança. Como você vê o futuro, a possibilidade de desenvolver, melhorar o Rio de Janeiro? Né? Bom, outra pergunta, Cássio, outra pergunta. O Valdo Júnior vai fazer a próxima pergunta, por favor, Valdo. Tem que abrir o microfone, se possível, a câmera. Cássio, primeiro parabenizar, né, pelo excelente trabalho que você fez. E já fizeram uma parte da pergunta que eu ia fazer, mas você e o Manuel são técnicos que foram parar na política. E em Florianópolis, agora a gente tem também o Topázio, que é um técnico, empresário, e que foi parar também na política. Como é que você analisa o trabalho dele? Muito bem. Vamos passar, então, para o Tila, que é o último a perguntar. Tila, por favor. Não, só perguntando para o Cássio se há outras cidades, muitas outras cidades, que estão usando, replicando o exemplo de Curitiba. Ok. Então, 4 lá. perguntas. Intercaladas, né? Meio misturadas. Na questão da inteligência artificial, de identificação das pessoas, isso tem um problema que é basicamente do ponto de vista legal, né? Quer dizer, você tem que ter autorizações prévias e tal, e o acesso a essas imagens normalmente é a polícia ou a guarda municipal, enfim, ela é restrita, né? É uma maneira boa de controle. Eu tinha em Curitiba, quando nós fizemos a revitalização da rua de pedestre, nós implantamos essas câmeras, né? Mas nós tínhamos que colocar aviso, ó, você está sendo filmado, aquelas coisas todas, né? Não é como na China, que você simplesmente prende o cara e acabou, né? Mas aqui no Brasil ainda tem um caminho ainda a percorrer, mas é uma boa solução para a questão de segurança e, obviamente, de evitar que as pessoas eventualmente sejam assaltadas, né? Assim. A questão do Rio de Janeiro, a gente, Albert conhece, nós trabalhamos no Rio, no intervalo entre duas administrações do Jaime, mas lá era uma situação bem mais complicada, né? Hoje piorou ainda mais em função de toda enfim, o fracasso, né, pode-se dizer, da questão de segurança. E hoje você tem lá grupos absolutamente organizados, bem organizados, e já não é tanto tráfico de drogas, né? É muito mais os serviços, de uma maneira geral, que a municipalidade ou o Estado não provê, né? Questão de saúde, gás, aquele negócio da net também, é tudo pirata, né? E que representa um faturamento bastante elevado, e essas organizações criminosas estão dominando o Rio de Janeiro. Pior não é isso, estão já descendo e subindo, né? Tanto na Amazônia quanto no centro-oeste e região sul também. Então, se não tiver uma ação, não digo uma ação tipo aquela do Bukele, lá de São Salvador, né? Aquela é demais. Mas tem que ter uma ação bastante segura, né? Para que nós possamos ter uma relativa segurança. Então, hoje em dia se rouba, se mata a gente como uma coisa incrível. O Valdo perguntou uma coisa que eu não entendi direito. Será que ele podia dar uma... Valdo, pode reforçar a pergunta? A pergunta era como é que você está vendo o trabalho do Topázio, que também é um técnico, né? E foi parar na política. Pois é, perfeito. O Topázio é excelente, eu gosto muito dele.
e que eles chamam de prefeito TikTok, né? Mas, primeiro, ele conhece o assunto, conhece todos os bairros aqui de Florianópolis, região. Ele agora é o presidente da FECAM, da Federação dos Municípios do Estado, e também tem uma atuação muito forte, né, junto com o governo, na questão de infraestrutura. Só o único problema é que ele não tem recursos suficientes, né, para aplicar, né? A capacidade de endividamento está no limite, tal, então essas coisas são um pouco problemáticas. Então, mas ele vai superar isso. Eu acho que ele está a fim de fazer uma boa administração e vai fazer. Tem mais um período de gestão dele, que provavelmente ele vai chegar lá, né? Então, a gente está ajudando, a gente está um conselho aqui, em que, de volta e meia, a gente faz reuniões com ele para definir prioridades e de que maneira fazer. As duas grandes prioridades aqui é saneamento básico e a questão da mobilidade urbana, que tá terrível, não está muito fácil, não. A última questão foi de como se espalhou a Curitiba como modelo no Brasil. Como que espalhou? Sim, como se o modelo de Curitiba deu certo e qual foi a expansão possível dos conceitos empregados em Curitiba para outras cidades no Brasil. Olha, eu acho que foi... hoje em dia, todo mundo fala em DRT, né? Até o Rio de Janeiro implantou errado, mas implantou, botou pista de asfalto, não devia ter posto de concreto, mas, enfim, está lá, né? Está funcionando. Várias cidades estão adotando mesmos critérios, e não só cidades brasileiras, né? Várias outras cidades da América Latina. Colômbia é um caso típico, né? O prefeito de lá disse: eu copiei de Curitiba, mas eu aperfeiçoei, né? O Peñalosa. Mas eu acho que quanto mais replicado isso em outras cidades, significa economia, né? Você não precisa implantar um VLT que custa caríssimo, e muito menos o metrô, onde não precisa, né? Você resolve bem, depois vai melhorando ao longo do tempo. O BID está isso para ajudar. Muito bem, então eu queria saudar o Cássio, saudar Opa. Vocês. Mas hoje eu vim preparado aqui. Sexta-feira, sextou, moçada, é hora da gente celebrar, brindar o Cássio. Parabéns, Cássio. Vamos tomar um vinhozinho para comemorar. Muito bom.